Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos aqui um casario técnica mista entre pincel e espátula com uma arandela. É isso mesmo, uma arandela que estará iluminada. Eu vou começar aqui, pelo céu. Vou fazer o céu com uma mistura de azul hortênsia com o violeta permanente escuro. Esse tom aqui, tá vendo? Aquele céu de final de tarde que ainda não escureceu totalmente, enfim. Porque eu não quero dar tanta ênfase assim no céu. A ênfase maior será no casario e na arandela também. Então deixa eu fazer o contorno aqui. Eu já tinha deixado o risco dessa tela previamente feito. Por que eu estou sendo cauteloso aqui no contorno? Porque depois eu vou fazer a parte de dentro da arandela aqui iluminada, né? Esse é um quadro decorativo, um casario decorativo, então eu tenho que tomar cuidado aqui para não invadir muitos espaços ali. Porque se eu invadir, depois fica ruim para eu poder trabalhar. Porque hoje nós estamos trabalhando com a tinta a óleo, né? Um pouco diferente aí das últimas telas que nós fizemos, foram na tinta acrílica, hoje será tudo na tinta a óleo. Ah, professor, que pincel você está usando para fazer essa mistura? Um pincel antigo, bem gasto, que aí é melhor para eu fazer essas linhas retas aqui, as cerdas já estão bem gastas, né? Então ele me beneficia aí na hora de fazer esses arremates aí, que eu tenho um problemão com linha reta. Eu não sou o cara das linhas retas, então quando tenho que trabalhar com linha reta, eu tenho que escolher um pincel que me ajude também. Para eu pegar um pincel comum e fazer uma linha reta, ela não fica bem reta não. Então, o professor já pega um pincel ali de cerdas curtas, que está mais gasto, que é mais fácil aí para fazer a linha reta. Tá aí, pessoal. Guarda noturno passando. Para dar boa noite para a gente, como sempre. Vocês acabaram de ouvir. Legal, né? Aqui eu vou até escurecer um pouco mais, aqui na parte de cima, para dar um destaque. Vou emendar aqui, colocar mais violeta. Deixa eu fazer um jogo de cores aqui. Só para não ficar muito chapado. Eu vou até invadir um pouco do telhado para dar um formato legal. Aqui também. Tinha deixado o bico do telhado aqui, só para dar um formatinho legal, para não ficar só chapadão. Falei que ia chapar, mas vou colocar um pouco a mais de violeta aqui também, Começar a soltar um pouco mais a pincelada, deixar um pouco mais marcada, afinal de contas esse é um casario, né? E vai ser tudo espatulado. Aí como que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer todo o fundo, né? Como vocês estão vendo aqui, não só do céu, como do casario também. Vou fazer tudo com pincel. E depois eu venho fazendo os arremates com a espátula. Olha aí que bonito. Bacana, né? Os tons bem suaves, né? Ficou ali um azulado, meio mais puxado para o violeta, enfim. Agora eu vou começar aqui na parte do telhado. E para a parte do telhado eu vou colocar aqui do lado, o fundo, né, do telhado, vou colocar aqui, vermelho óxido transparente. E aí o que eu vou fazer? Esse mesmo pincel que eu estava usando para fazer essa parte do céu, vou limpá-lo aqui no solvente, tá? Esse solvente aqui que eu uso
É um removedor sem cheiro, removedor comum. Não é à base de água, tá? Eu não uso removedor à base de água porque não dá certo aqui para tinta a óleo. Já tentei, não funcionou. Então é um removedor comum, ele só não tem cheiro. E ó, eu vou fazer o fundo aqui. Eu estou misturando o vermelho óxido transparente com o violeta. Vai ficar bem escuro mesmo, ó. Eu vou fazer o fundo aqui desse telhado. Estou usando o mesmo pincelzinho, como eu falei para vocês aqui, para as linhas retas. Aqui eu já dou mais ou menos um formatinho ali da telha. Ficou uma pequena falha ali, né? Do céu atrás, mas não tem problema. Depois a gente acerta isso. Aqui. Continuando para cá, lembrando, estou trabalhando com a tinta pura. Minhas tintas não estão tão boas assim, são tintas antigas, então ela acaba ficando um pouquinho mais dura, tem que ir misturando um pouco de óleo de linhaça. Bom, vou aproveitar aqui, vou acrescentar nessa mistura um pouco do azul hortênsia. O professor está demorando para falar hoje, hein? Tá meio bugado aqui. Vou pegar esse tom aqui, ó, até meio roxo, meio puxado ali pro vermelho óxido, e vou fazer essa parte aqui, ó, de fundo. Vou até deixar invadindo aqui, depois vocês vão entender por quê. Beleza, manchando bem. Lembrando, tudo isso daqui é um fundo que eu preciso fazer agora. Vou deixar tudo manchadinho. E agora eu vou começar a trabalhar com outros tons. Vou pegar aqui o branco, colocar aqui na paleta. Vou colocar também um pouco do amarelo Napoli. Também vou colocar aqui. Vou dar uma limpadinha no pincel. E vou dar uma sequência nessa parte aqui, ó. Lembrando, eu estou fazendo fundo, hein? O fundo para depois trabalhar com a espátula. Limpei o pincel, vou pegar aqui o branco com um pouco do Napoli, misturar aqui, pegar um pouco desse vermelho óxido, também colocar aqui na mistura. E vou começar a tampar essa parte aqui, ó. Vai aparecer os riscos ali de baixo, não tem problema. Lembrando que isso daqui é um fundo que eu estou fazendo. Aqui vocês podem ver que vai ter uma parte que eu deixei os tijolinhos ali à mostra, né? Beleza, essa daqui é uma sombra, tá? Entre o telhado, parte do telhado e a parede. Depois vocês vão entender direito essa sombra na hora que eu fazer ali o restante das telhas, tal, e tudo mais. Quando a gente está fazendo o fundo assim, não fica tão evidente, mas depois aparece. Aí, legal. E por que que eu faço misto, né? Por que que eu faço pincel e espátula de forma mista? Porque eu considero melhor os arremates, tal, e tudo mais. E mais rápido para você trabalhar, porque só jogar a tinta com a espátula demora mais. E para um vídeo, como nós fazemos aqui, para dar um efeito legal, eu considero que assim vai mais rápido. Então eu faço a técnica mista, economizo até um pouco de tinta ali também, para ficar legal para vocês. Ó, tá aí.
Agora aqui essa parte, eu vou pegar vermelho óxido transparente, vou pôr mais aqui porque ali praticamente acabou. Vou dar uma limpada no pincel novamente. Tirar bem o excesso ali da mistura. E aqui eu vou jogar o vermelho óxido puro. Tá? O fundo aqui puro. Ah, mas e os tijolinhos? A gente vai fazer depois com a espátula. Acompanhando mais ou menos o desenho que eu tinha deixado aqui. Os arremates mesmo vem depois com a espátula. Isso. Os efeitos, né, e os arremates vêm com a espátula. Deixar umas marcas já aqui também. Com o próprio vermelho óxido, ó. Legal, já começa a surgir aí o fundo daquele que será o nosso casario. Agora eu vou trocar aqui de pincel e eu vou fazer aqui um miolinho iluminado aqui dessa nossa arandela. Vou colocar o amarelo de cádmio ali e vou colocar um pouquinho do laranja também. Beleza. Agora a técnica aqui é a seguinte, ó. Aqui tá seco nessa parte preta, porque era o risco que eu tinha deixado, tá? Eu já deixei riscado assim para eu saber aonde que eu ia jogar as tintas aqui, ó. Então eu jogo o amarelo aqui na base dela. Eu não subo com ele, ó. Ó, porque eu tomei cuidado por causa do risco, tá vendo? Para não misturar as tintas agora. Pronto, só isso. Aí eu já pego aqui, misturo o amarelo com laranja. Fazer um tom, um laranja claro aqui, ó. E venho aqui e já vou fazendo uma mistura. À medida que vai subindo, vai escurecendo um pouco, ó. Para dar a impressão de que ela tá acesa ali. Depois que eu vou trabalhar e desenhar ela aqui em volta direitinho, aí essa parte aqui vai ganhar mais formato, né? De momento é só, tá? Jogar mais laranja aqui em cima, fazendo um degradê, deixando um pouco marcado, para dar um efeito legal ali. Vou limpar esse pincel. Limpar bem aqui no solvente. Eu vou pegar mais amarelo aqui, ó. Deixar mais marcado. Beleza. Galera, agora a gente vai começar a parte divertida, que é justamente trabalhar com a espátula. Deixa eu pegar aqui antes só um pouquinho aqui desse tom. E aqui, ó, fazer essa correçãozinha, né? Tava aparecendo ali. Aqui também tá um pouquinho, vou deixar mais marcado. Beleza. Agora vamos começar a trabalhar com a espátula. Já estou com a espátula aqui na mão. Vou pegar aqui mais amarelo Napoli. Vou colocar aqui que eu vou usar bastante agora. E vou pegar também mais vermelho óxido transparente. Agora eu vou colocar aqui do lado. Vou até aproveitar e roubar um pouquinho desse que está aqui, ó. Colocar para cá. Vou fazer uma misturinha aqui com a espátula. Por que que eu estou escurecendo o amarelo Napoli? Porque eu vou começar a fazer a parte do fundo das telhas. Eu não vou fazer a telha diretamente clara.
Eu faço primeiro o formato mais escuro e depois eu jogo a parte clara, ó. Então assim, o telhado tá aqui, as telhas são nesse sentido, tá? Eu vou pegar mais ou menos aqui na ponta e vou fazer isso, ó. Beleza? Deixa eu fazer uma correção aqui. Ó, vou dando o sentido das telhas aqui, ó. Ah, saiu um pouco aqui, não tem problema, daqui a pouco a gente vai corrigindo. Trabalhando com a espátula nesse sentido aqui, ó. Só vou dando uns formatinhos aqui, para depois eu começar a trabalhar com as luzes. À medida que eu chego aqui, né, nessa parte eu vou deixando já falhado aqui perto, ó, que depois eu vou fazer aquela telha que vai nesse sentido aqui, que é a cumieira, né? Então vamos lá. Beleza, vai ser mais ou menos aqui, ó. Ok. Só para eu ter noção, que depois eu venho com o pincel e eu faço a curva das telhas aqui. Então eu já deixei tudo marcadinho aqui. Vou marcar a telha que eu falei para vocês nesse sentido aqui, ó. Que é aquela telha que é chamada cumieira. Ela faz a junção ali entre... Na verdade ela cobre, né? As telhas ali. As telhas vêm assim, ela faz a cobertura das telhas. Ó, joguei o fundo. Então nesse momento aqui eu trabalhei com muito pouca tinta, tá? Tanto no fundo quanto na espátula aqui. Agora eu vou começar a jogar uma luz. Então aqui a luz eu já venho clareando aqui, ó. O amarelo Napoli mais claro, com menos vermelho óxido. Ó, aí eu consigo obter um efeito legal nas telhas. Se eu jogo a parte clara direto, eu não consigo dar esse efeito aqui, tá vendo? E sempre, ó, seguindo esse sentido aqui, sobrepondo uma sobre a outra aqui, deixando falhado, dando um toque artístico, né? Ali com a espátula. Vou falar para vocês que fazer isso de primeira, para quem nunca fez, não é fácil, tá? Mas com o tempo vai treinando, pega o jeito para fazer esse tipo de coisa aqui. Eu dou uma leve, ó, eu faço um formatinho da telha puxando a tinta aqui. E vou trabalhando também, ó, com a espátula nesse sentido. Que nem aqui, ó, vou fazer uma cobertura. Ó como já vai ficando marcado o telhado ali. Aqui também. Deixa eu jogar mais aqui. Estamos quase lá. Vou jogar mais amarelo Napoli pra gente só em algumas partes aqui do telhado pra gente ir finalizando. Aqui assim. Isso mesmo. Olha que bacana que vai ficando nosso telhadinho, tá vendo? Agora aqui bem na ponta.
Eu vou dando um toque artístico para ele ficar bem falhado, né? Para ficar bem bonitinho. A gente pode até intercalar um pouquinho do laranja aqui também em alguma parte, quer ver? Dá um efeito legal também, misturando o laranja com o amarelo Napoli. Ó, tira um pouco só daquela parte bege ali do amarelo Napoli, né? Ó, traz um pouquinho da força do laranja também e deixar um pouco marcado, ó. Agora eu tenho uma opção aqui, como vocês já viram em outros vídeos, né, que eu fiz casaril aqui. Vou pegar um pouco do violeta, vou misturar aqui com o amarelo Napoli, fazer uma cor bem escura. E eu posso marcar aqui, ó, algumas telhas aqui, tá vendo, ó? O espaço entre uma telha e outra, ó. Deixar mais marcadinho para reforçar e para dar volume ali, ó. Ó como fica legal. Aqui na parte de cima, onde eu escureci mais, para dar mais efeito. Aqui, ó, que é a junção da cumieira ali. Ó que bacana. Tá vendo como ficou legal? Vou lá de novo, faço outro acerto aqui. Beleza, ó. Telhado incrementado aqui para nós. Deixa eu descer mais aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o formato aqui, ó, das telhas. Aí eu posso fazer com a espátula ou com o pincel. Eu prefiro fazer com o pincel. Dá mais firmeza para deixar o formato aqui, ó. Vou limpar o pincelzinho. Pegar aqui o vermelho óxido transparente com o violeta. E aí eu venho aqui e faço isso, ó. Limpo. Venho aqui e faço isso daqui de novo. Aqui também. Tá vendo como dá uma diferença significativa ali? Agora aqui, ó, eu vou pegar o mesmo tom que tá lá. Só que aí eu tenho que seguir o padrão do telhado. Eu vou ter que subir aqui, ó. Porque como aqui ficou mais alto, né? Eu tenho que seguir o que tá aqui, porque senão fica estranho. Pronto, já fiz esse acerto, vocês perceberam, né? Aqui, ó. Beleza. Deixa eu pegar um pincel aqui. Novamente. Gente, hoje está um calor aqui em São Paulo. Eu vou falar para vocês, não tá fácil, hein? Eu tô gravando aqui à noite, né? Vocês estão percebendo aqui. Agora começou a cair uma leve chuva aqui. Mas, gente, pelo amor de Deus, que calor que tem feito aqui em São Paulo. Eu não sei se aí onde vocês moram também tá assim, mas tá demais. Ó, tô fazendo uma pequena correção aqui. Deixa eu escurecer um pouco aqui. Só para deixar essa parte aqui da telha mais correta ali. Acertos que a gente tem que fazer ao longo do percurso aí. Legal. Agora já ficou melhor. Deixa eu dar umas falhadinhas aqui.
Beleza? Agora nós vamos seguir para parte aqui da parede. Aí eu vou pegar aqui, ó, o branco, estou misturando um pouco o amarelo Napoli. E vou começar a fazer a parte clara aqui por cima, ó. Parte da parede aqui, ó. Agora eu trabalho já com a espátula, vai dando os efeitos ali, vou aproveitando esse resto de tinta que ficou aqui. Já vou dando um formato, vem trabalhando com a espátula aqui para baixo, ó. Aqui eu estou esticando bem ainda a tinta, tá? Não vou subir até aqui, porque eu tenho uma parte ali mais escura, né? Como eu falei para vocês, a sombra do telhado. Vamos que vamos. Jogando a tinta com a espátula. Depois vão entrar outras cores aqui. Isso é só o começo do trabalho, né? Agora eu vou pegar mais amarelo Napoli aqui. Deixa eu limpar a espátula. Agora eu vou colocar o amarelo Napoli até aqui do lado, vou colocar ele puro. Vou jogar ele mais aqui embaixo. Esse amarelo Napoli que eu estou usando aqui é da Acrylex, tá, pessoal? Convém eu falar a marca, porque ele tem um tom, ó, bem forte. E como nem eu, nem o professor Marcos Venelli temos nenhum patrocínio aqui no canal, a gente trabalha por conta própria, né? Com os materiais, tudo, então a gente não tem esse tipo de problema. Então a gente sempre fala a marca de algumas tintas quando a gente usa alguma coisa diferente, que é para vocês poderem ter a informação aí por completo. Ó, que eu vou deixando falhado, tá vendo? Embaixo do próprio risco que eu fiz, ó. É uma maneira de eu ir trabalhando essa parte, deixando já tudo meio rústico ali, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse resto que ficou aqui do amarelo, né? Com laranja. E eu já vou esboçar aqui, ó, os tijolos à vista aqui. Ó, como eu vou fazendo com a espátula, ó. Depois eu separo eles aqui entre a luz e a sombra. Mas eu já vou dando um formatinho aqui, ó. Tá vendo? Bem rústico, tá, pessoal? Não vai ficar preocupado em deixar certinho, não. Isso aqui é um casario espatulado e a característica desse tipo de trabalho é assim, tá? Tem que ser de forma bem rústica mesmo. Legal, né? Rapidinho. Vamos agora um pouco aqui para a parte de cima. Pegar o vermelho óxido. Opa, ele misturou aqui, ó. Deixa eu tirar. Tem que ser só vermelho óxido. Quero colocar um pouco de violeta. Para dar volume aqui também, ó. Ok. Pegar amarelo Napoli claro, puro.
Bacana, hein? Dando os efeitos aqui. Vou pegar um pouco de laranja aqui no meio. Para dar uma quebrada nesse tom escuro aí. Agora estou ouvindo até um gato miar aqui, Jesus. Gravar à noite tem dessas coisas, né? E vamos começar a trabalhar um pouco com amarelo indiano para dar uma envelhecida nessa parte aqui do casarinho. Vamos lá, vou pegar amarelo indiano aqui. Daqui a pouco vai entrar mais tinta aí, tá? Misturar com um pouco de vermelho óxido. Amarelo indiano é uma tinta bem transparente, em alguns pontos específicos, e vou manchando ali com amarelo indiano, fazendo a junção ali entre o claro e o escuro. Para a gente poder obter um efeito mais envelhecido da parede. O amarelo indiano é a tinta ideal para esse tipo de coisa aqui, ó. Tá vendo? Olha como já vai envelhecendo. Estamos com aspecto envelhecido ali a parede. Um pouco de amarelo indiano que entrou misturado com vermelho óxido. Pra cá. Mais aqui. Olha que aspecto envelhecido bacana que vai ficando, né? Agora eu vou jogar mais branco aqui nessa parte aqui, né? Vou pegar aqui e colocar o branco aqui do lado. Fazer uma mistura mais homogênea. Vou sujar um pouco o branco aqui. Não vou jogar o branco puro. Estou sujando com um pouco do Napoli, com um pouquinho do óxido que tinha ficado aqui. E aí com a mão bem leve, eu vou deixando a tinta sobrando aqui, ó. E vou deixando essas falhas aqui também. Por que eu estou colocando exatamente ali? Porque vai ter a claridade, né? Do nosso amigo aqui. Da Arandela, aliás. A nossa amiga Arandela. Respeito ali a parte do amarelo. E continua aqui, ó. Limpa a espátula. Olha como eu já vou dando mais volume, tá vendo? É bem leve a mão, tá, pessoal? Porque se você deixar a mão pesada para fazer esse tipo de coisa, a tinta funde uma na outra e aí já era. Quando eu passo a tinta mais clara assim por cima, a minha mão tá bem leve. Porque se não for assim, não rola. Não acontece a magia aqui da sobreposição de tons, viu? Se você apertar um pouco aqui, mistura uma tinta na outra e já era. Ó, vem alisando assim, ó. Bem de leve.
E senão você não consegue obter o efeito. Ó, mão leve. Agora eu vou colocar mais claridade também, um pouco mais de sombra para destacar ali esses tijolos aqui, tá? Vou jogar um pouco de amarelo Nápoles aqui, ó, misturando com um pouco do amarelo e do laranja que estava aqui. Aí eu venho aqui na ponta e faço isso. Beleza. Aqui também já vou intercalando para vocês perceberem onde estão os tijolos à vista, né? Aqui. Beleza. Agora, como que eu faço essa parte aí entre eles, né? Para eu dar um destaque. Aí eu vou fazer com o pincel mesmo, tá? Vou pegar o pincelzinho aqui. Fica mais fácil do que eu fazer com a espátula. Ó, pincel redondo. Vou pegar o violeta. Vou vir aqui de leve, ó. Primeiro eu vou fazer essa parte aqui separando uma fileira da outra. Eu vou limpando o pincel, tá? Ó, vou tirando o excesso. Beleza, deixa eu misturar mais vermelho óxido aqui. Vou pegar até um pouco do amarelo indiano aqui também, ó. Limpo de novo o pincel. Venho aqui e vou fazendo esse tipo de trabalho, ó. Mais vermelho óxido, um pouco mais violeta. Mistura ali com um restinho de amarelo indiano. Por que com amarelo indiano? Porque o amarelo indiano ajuda a deixar a transparência aqui. Ó. Um trabalho que geralmente eu faço com um pouco mais de calma, né? Aqui eu tô acelerando um pouquinho por conta do vídeo, mas é uma parte que merece bastante atenção. De novo. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, faço isso. Eu já vou separando com a tinta escura os tijolinhos aqui. Lembrando, eu fiz aqui, então mais ou menos aqui, ó. Beleza? Limpo o pincel aqui. Faço aqui, ó. Precisa ser muito exato, não, porque essas casas antigamente, né? Os casarios, os tijolos não eram assentados tão iguais. Ó, fiz aqui, pulou aqui embaixo, ó. Beleza. Aí venho pra cá. Mesma coisa também, ó. Aqui mais ou menos aqui. Então nós já temos uma parede à mostra ali, tá vendo? Vou pegar a espátula aqui, vou esticar só um pouco mais essa tinta para dar mais efeito aqui. E eu vou, agora que eu fiz a sombra aqui, eu vou sobrepor, ó, a
tinta aqui para dar o acabamento que é necessário aqui, ó, para que pareça, para ficar com profundidade aqui, ó. Ó que bacana. Por incrível que pareça, é quase meia-noite, tem gente na rua aqui conversando. Eu achei que a gente ia gravar de boa aqui. Que nada, aqui na minha garagem é uma região de conflito. Não adianta. Deixa eu jogar mais amarelo Napoli aqui, que acabou. Vou misturar um pouco com o resto do laranja que tá aqui, ó. Vou dar uma batizada aqui no amarelo Napoli. Deixa eu ver. Vamos mudar um pouco, né? Adoro fazer essas sobreposições aqui. Fica muito legal. É isso aí, pessoal. Vamos colocar mais amarelo indiano em algumas partes e depois vamos finalizar aí a nossa arandela também. Vou pegar mais amarelo indiano puro aqui. Amarelo indiano é minha cor coringa para esse tipo de trabalho. Então vou misturar um pouquinho do vermelho óxido para seguir o que eu estava fazendo ali. Escurecer ele um pouco, afinal de contas, esse é um quadro noturno. Olha lá como envelhece a parede. Ai, mas amarelo indiano. Opa, peguei errado. Peguei estilo de Grand Pardo, olha que beleza. Confundi com amarelo indiano, vai ficar ali. Talvez eu use um pouquinho aqui na parte de baixo. Agora sim, amarelo indiano. Talvez eu coloque um pouco de estilo de Grand Pardo aqui. Esse é o tipo de coisa que você vai criando, tá? O casanil. Você tem mais ou menos o desenho daquilo que você quer, né? O desenho estava aí. E eu não sei como ele vai ficar. Eu vou dando formato à medida que eu vou trabalhando aqui, ó. Essa liberdade eu adoro ter com casanil. É muito bom. Parte de luz e de sombra, você sabe, né? Tá ali e tal, mas é muito bom você ter essa liberdade de poder trabalhar. Ó, vou jogar um pouco do estilo aqui, ó. Já que eu peguei ele ali. O estilo é uma tinta transparente também, né? Ele é um marrom mais transparente, só que ele não é tão avermelhado quanto o vermelho óxido. Dando uns arremates aqui. Beleza. Vamos fazer uma rachadurinha aqui, ó. Olha que bacana que fica. Com a ponta do pincel. Oh, pincel não, perdão, espátula. Vou pegar aqui steel. Falei que ia jogar ele aqui, ó. Vou jogar o steel aqui para vocês verem a cor dele, ó. Ele é mais puxado mesmo pro marrom, tá vendo? Ele não dá tanta transparência, ele é transparente, mas nesse caso aqui ele não dá tanta transparência quanto o amarelo indiano. Por isso que eu prefiro o amarelo indiano na hora de fazer esses arremates. Bom, agora, galera, é o seguinte. Vamos trabalhar a arandela. E na arandela eu não vou poupar não, vou trabalhar com a tinta preta mesmo, tá? Opa, caiu aqui a pontinha ali da tinta.
A tampinha caiu, falei a pontinha. Nossa, tô bem, hein? Vamos pegar o pincel aqui novamente, ó. Esse carinha aqui, que é um pincelzinho redondo. E eu vou começar a jogar a tinta preta aqui, ó. Para ir cobrindo. Depois eu faço uns pequenos acertos ali com a espátula. Já dá para ir fazendo já. Deixa eu ver. Vou deixar ela meio falhada aqui. Eu não quero fazer elas todas certinhas, não. Perfeito. Vou pegar aqui um outro pincelzinho. Ou vou com a espátula? Acho que eu vou com a espátula. Limpa a espátula aqui. Fazer esses pequenos acertos aqui. Aí dando formato na arandela. Pego pouca tinta, tá? E venho dando formato aqui, ó. Eu vou até pegar um pincel que eu tenho aqui. Esse pincelzinho chato, pequenininho. Vai ficar melhor para fazer esse tipo de arremate aqui, ó. Não vou sofrer muito com a... Sofrer muito com a espátula e eu não tô a fim de sofrer, não. Vamos fazer os arremates. Bacana, hein? Vamos agora trazer aqui também com a tinta preta. Eu venho aqui, ó, e até a parede. Vamos novamente. Tem que fazer a junção aqui. Beleza. Vamos agora pegar o azul hortênsia. Colocar um pouco aqui. Pegar também o violeta. Colocar um pouco aqui. Agora deixa eu pegar o laranja, também colocar aqui. E o amarelo. Claro, beleza. Então, o primeiro passo que eu vou trabalhar ao redor da arandela, o formato dela está muito rústico. Então eu vou dar uma refinada nela ali. Eu vou misturar o violeta aqui com o azul hortênsia. Toma cuidado, limpo aqui, né? Vou dar uma
uma refinada nessas linhas aqui da arandela. E no formato aqui também, ó. Deixar ela mais leve. Faço isso colocando mais tinta aqui, ó. E vou acertando um pouco essas partes todas aqui. Aqui também ficou muito grossa. Vocês vão vendo como que a gente vai trabalhando para parar algumas arestas, né? Até bom que tenha dado esse perrengue aqui, que vocês vão vendo como que o professor faz para acertando esse tipo de coisa aqui, ó. Era isso que eu queria, ó, deixar mais solta, né? O céu aqui dá um pouquinho mais de movimento também. Ó, invado um pouco ali, tá vendo? Para não ficar aquela coisa certinha. Ó, para deixar ela mais fazendo parte ali do cenário. Tome, bota mais as hortênsias aqui. Ó como ela vai ficando mais rústica. Vou fazer ali no meio também e vai ficando solta, né? Rústica e solta ao mesmo tempo. Que é o que eu preciso aqui, né? Do jeito que eu tinha feito ali, ela estava muito chapada. Então eu vou fazendo, vou intercalando ali, vou colocando ela dentro do cenário. Aqui também, ó. Limpa a espátula. Tirando alguns excessos aqui. Porque senão o céu fica muito chapado e não fica legal, né? Fazendo mais acertos aqui. Eu posso até fazer isso aqui, ó. Pegar aqui e fazer isso, ó. Como se tivesse uma parte ali da quebrada ali em volta da casa, tá vendo? Acompanhando o céu. Ó. Sem medo de ser feliz. Tampar aqui. Jogar umas outras partes aqui. Um pouco mais de espátula aqui no céu, que agora eu vou equiparar todo mundo aqui, né? Fazer simular umas nuvens aqui. Olha que bacana que tá ficando. Agora começou a pegar um formato legal, né? Mais leve, mais solto. Vou fazer aqui também, vou acertar aqui também. Só que antes eu vou colocar mais as hortênsias aqui na parte de baixo. Vou deixar mais marcado ainda. Vou esticar, dando um formatinho da telha aqui, ó. Da telha não, perdão. Da nuvem. Nossa, eu tô viajando, hein? Narrar, pessoal, e pintar ao mesmo tempo, dá nisso, né?
Mas quando você está pensando nos elementos que você vai colocar, acaba acontecendo isso. Eu sou craque em fazer isso, viu? Em trocar as informações, em trocar os elementos na tela. Beleza, deixa eu pegar mais amarelo. Nápoles aqui, eu vou bem aqui na pontinha, ó. Só para dar um destaque a mais aqui. Olha que bacana. Vou fazer uma... como se estivesse caindo uma sujeirinha ali da ponta do telhado, ó. Também eu já vou dar uma envelhecida onde está entrando o cabo ali, ó. O que eu vou fazer aqui de interessante? Quer ver? Vou jogar mais branco aqui, né? Para fazer a junção do cabo aqui. Só que para marcar ele ali, onde ele está entrando mesmo, aqui na parede, a gente pode recorrer ao amarelo indiano. Um pouco de vermelho óxido. Bem aqui, ó. Bem de leve. Olha que bacana agora. Agora tomou uma forma legal. Eu ainda vou acertar aqui no meio, vou dar mais um efeito aqui no meio. Beleza. Agora ficou com a cara que o professor queria. Agora aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouco desse cara aqui, do amarelo Nápoles, do amarelo cádmio, e vou fazer isso, ó. Já vou colocando em quantidade. Tomar cuidado para não misturar muito com a tinta preta ali, ó. Passo por cima assim, tá vendo? Aqui também, ó. Na pontinha, ó. E faço isso. Vou deixando bem rústico, tá vendo? Como se a claridade estivesse ofuscando ali como que eu posso dizer? Os ferros da arandela ali, ó. Ó, ali já misturou um pouquinho no preto, não pode. Então eu ponho mais tinta e largo, ó. Ó lá. Ó como vai ganhando efeito, tá vendo? Puxo pra cima aqui, ó. Se não fizer assim, fica chapado, aí não dá, não fica legal. Dá um pouco de trabalho? Dá. É fácil? Não. Mas eu tenho que mostrar para vocês o passo a passo completo, né? Independente de ser fácil, ser difícil. Depois, com o tempo, você vai e faz isso daqui numa tacada só. Só que aqui eu tenho que fazer com calma, explicando. Então, esse processo é que é mais demorado, né? Aí o professor troca o nome das tintas, fala que está mexendo no telhado e está mexendo no céu. Aí é normal, tá? Olha lá, olha como já dá um efeito bacana. Parece que tem um brilho ali dentro, né? E está ofuscando os ferrinhos ali da arandela, de sustentação da arandela. Aqui é mais escuro, ó. Tá vendo? Ó, já puxa ali também. Aqui também, ó. Agora eu exagerei um pouco, né? Então eu vou acertar aqui. Aqui não pode, aqui tem que ser reto. Beleza. Confundir mais um pouco aqui. Olha, parece que ela está iluminada ali. Parece que tem um foguinho ali dentro, né? Fazendo aquela... ela vibrando ali, é isso. Dá mais ênfase aqui no preto. Eu acabei apagando demais também, né? Ah, não ficou legal não. Achei que ia ficar legal, mas não ficou. Ah, agora ficou. Tinha ficado muito forte.
Beleza. Deixa eu dar mais ênfase aqui. Deixa eu ver, olhando de longe agora para ver se ficou legal. Até que tá bem simpático, hein? Deixa eu dar umas falhadas aqui. Essas telhas, fazer uma perfumaria aqui com laranja. As nossas perfumarias. Galera, vocês perceberam que eu passei esse vídeo inteiro sem pedir para ninguém se inscrever no canal. Eu sei que às vezes eu sou um pouco chato, eu sempre fico pedindo essas coisas, mas a única maneira da gente sobreviver e ganhar força aqui no YouTube é com a sua participação. Então você que gosta do nosso trabalho, que acompanha os nossos vídeos, por favor, compartilhe para a gente crescer aqui no YouTube, porque olha, eu vou falar para vocês que bancar toda essa parte de material aqui, trazer essas aulas exclusivas para vocês, não é fácil. Ainda mais com esses materiais caros que nós temos, né? Que é o material artístico. Então eu peço encarecidamente para você compartilhar os nossos vídeos e nos ajudar a levar a arte cada vez mais longe. Agora eu estou dando umas pequenas alisadas aqui, alguns arremates. Deixa eu ver se dá para dar um efeito legal nessa arandela. Só de leve aqui, ó. Com um pouquinho de luz. Misturando o preto com o branco. Até que ficou legal. Vou manter. Só uma partezinha aqui, ó. E aqui embaixo também. Mais acertos, mais perfumaria, que agora acabou saindo até do... Beleza. Acho que a gente já pode encerrar por aqui, hein? Bacana, deixa eu ver. Ficou legal. Ficou bom, ficou bem colorido. Tá aí um casario com uma arandela no detalhe, um fundo aí de céu de noite, meio puxando ali pro violeta, misturado com azul hortênsia, intercalando ali alguns tons, e eu fazendo uma perfumaria de leve, deixando tudo marcado, porque aqui nós fazemos tudo com muito amor e carinho para vocês. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido mais essa experiência, um pouquinho diferente, um casario com tinta a óleo, feito 100% passo a passo, da primeira pincelada, da primeira espatulada até a última, explicando tudinho para vocês, beleza? Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, um beijo, até a próxima e valeu!